Oi, oi, oi. Ainda é bom dia, né? Ninguém almoçou, nem eu. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Voltei aqui agora para falar de um outro tema, né? E eu já adianto que a gente precisou fazer uma pequena mudança na nossa mesa. A gente tem um dos apresentadores não pôde vir, o André. Então vocês não vão ter o prazer de assistir a apresentação do André. Mas, gente, eu preparei um material aqui com alguns resultados de um trabalho do ITPS e vou apresentar no lugar do André. Claro que eu não vou chegar à altura do André, mas espero trazer algumas novidades interessantes. Bom, o nome dessa mesa, dessa sessão, é Síndromes Febris no Brasil. E ela, na verdade, é um convite a todos, que são especialistas em malária, a pensarem fora da caixa, ou seja, o problema que vai além da malária. E eu queria convidar imediatamente aqui duas pessoas fantásticas, que além de tudo são minhas amigas, têm um currículo incrível. Então eu queria chamar primeiro a professora Tânia Chaves, que é médica infectologista, pesquisadora em saúde pública do Instituto Evandro Chagas, docente da FAMED, da UFPA e CESUPA, do PPG de Ciências da Saúde, do CESUPA, coordenadora do Núcleo de Orientação ao Viajante, do IEC, e mais uma vez minha amiga. Seja bem-vinda, Tânia. Bom, eu queria convidar também uma outra mulher poderosa, fantástica, que é a Aniele Pina, que é mestre e doutora em doenças infecciosas, tem pós-doutorado em medicina tropical, professora de doenças infecciosas na Universidade Federal Fluminense, pesquisadora no ambulatório de doenças febris agudas do INE. As duas têm um currículo tão grande, eu pedi para elas me mandarem uma nanobio, né, bem pequenininha para poder ter vontade, Aniele. E aí eu vou fazer uma quebra de protocolo, a contragosto. Eu vou começar, ao invés de deixar as meninas começarem, mas eu pedi permissão a elas, elas me deixaram. Então a primeira apresentação eu vou fazer. Muito obrigado. Bom, eu vou falar um pouco de um projeto do ITPS, mas antes de falar desse projeto, eu preciso falar um pouco do que é o Instituto Todos pela Saúde. Essa mesa foi proposta por nós, o tema foi proposto por nós, né, para esse evento. E eu queria falar um pouco, fazer uma propagandinha aqui do Instituto. E eu vou passar um videozinho, vai tomar 2 minutos do tempo de vocês, que conta um pouco da nossa história. Quando a vida que você conhecia parou. Em 2020, o mundo teve que lidar com uma realidade que até então era inimaginável, uma pandemia. Pessoas doentes, cidades vazias e hospitais cheios, distanciamento, nova rotina, medo e o futuro. O que seria dos dias seguintes? O Brasil estava enfrentando aquele vírus até então desconhecido da forma correta? Neste cenário de dúvidas, nasceu a iniciativa Todos pela Saúde, a partir da doação de R$1 bilhão feita pelo Itaú Unibanco. Todos os dias, um grupo de renomados especialistas da saúde pública brasileira se reunia para ajudar o país no enfrentamento da Covid-19. Esse dinheiro chegou onde era mais urgente, em fábricas de vacina, centros de testagem, compra de máscaras, equipamentos de saúde e acolhimento para quem mais precisava. Também foi realizada a maior campanha de uso de máscaras do Brasil. Um ano depois, em 2021, a iniciativa foi transformada no Instituto Todos pela Saúde, o ITPS, uma entidade sem fins lucrativos que colabora com o Brasil no enfrentamento de epidemias e pandemias e na resposta em tempo oportuno. Tudo isso para que a gente não viva de novo o que vivemos na pandemia de Covid-19. O ITPS conta com um conselho de administração, um conselho técnico consultivo, consultores e uma equipe interna, formada principalmente por bioinformatas, cientistas de dados e pesquisadores de áreas como epidemiologia, virologia e saúde pública, além de profissionais da comunicação. Os projetos são desenvolvidos internamente e com parceiros estratégicos em 3 frentes: fortalecimento de redes de vigilância epidemiológica, análise de dados e formação e informação. Além disso tudo, o Instituto também tem uma outra importante missão:
apoiar a criação de uma política de Estado para o enfrentamento de emergências em saúde pública e de um centro para implementá-la. Essa estrutura deve ser capaz de articular a preparação, prevenção e resposta de maneira efetiva e sustentada no enfrentamento de epidemias e pandemias, se baseando na melhor evidência científica. O ITPS é mais do que seu próprio nome diz. É um compromisso com o futuro dos brasileiros e brasileiras, porque o direito à saúde pública não é para alguns, é para todos. Bom, hoje no Instituto a gente tem mais de 2 dezenas de projetos envolvendo diferentes frentes. É óbvio que eu não vou falar de todos eles aqui, porque isso ia demorar praticamente um dia inteiro. A gente trabalha baseado em 3 grandes pilares, e um deles é o pilar de análise de dados. E dentro desse pilar, a gente tem grandes projetos na área de genômica aplicada à saúde pública. Eu vou falar de um deles aqui hoje, tá? É claro que o Instituto não seria o que é se não tivesse a contribuição dessas muitas pessoas aqui que fazem parte dessa instituição, que é muito pequena, muito enxuta, mas que opera por meio de governança em rede, o que faz da gente maiores e mais eficientes. Então, a gente tem um conselho de administração, um conselho técnico consultivo, que é composto por pessoas, por grandes nomes da saúde pública, e a gente tem uma equipe que hoje é composta por 17 pessoas, que inclui eu e o Gerson Pena, que somos os diretores da instituição, mais um grupo de pesquisadores jovens e cheios de vontade de mudar a saúde pública no Brasil. Bom, e esse projeto, ele nasce, ele chama Revisa, é o acrônimo, e remete a uma rede de vigilância expandida, uma rede de vigilância que pensa para além das doenças, mas pensa também nas infecções, nos patógenos. E essa figurinha deve aparecer aqui em várias das apresentações. Ela é uma demonstração de que o que a gente olha hoje, quando a gente se foca apenas na vigilância de malária, está acima do nível da água. O que está abaixo do nível da água, via de regra, lá na atenção primária, lá naquele laboratório de malária, a gente, de certa forma, negligencia. Então, está quase um 90-10 aqui, né? 90% das coisas, das infecções que causam doença febril lá na assistência, na atenção primária, a gente tem ignorado. Eu não sei se vocês sabem, mas a minha origem na saúde pública, há exatos 20 anos, começou num programa de malária, lá em Manaus, e isso eu observava em campo. A gente tinha realmente um protocolo muito bem estabelecido para quando o paciente chegava lá com malária. Mas quando ele era negativo para malária, ele era de fato negligenciado. As pessoas davam um tapinha nas costas e diziam: olha, infelizmente eu não sei o que você tem. Mas esse indivíduo tinha febre, né? E o problema nasce disso, né? Nossa vigilância hoje ela é baseada em doença. E do ponto de vista clínico isso é ok, né? Mas do ponto de vista de saúde pública, a gente talvez esteja perdendo ali talvez um novo patógeno, um patógeno emergente ou reemergente, um vírus sofrendo spillover a partir de um animal. E a genômica é uma ferramenta que tem sido muito usada para fazer esse tipo de vigilância. E muitos dirão que é uma tecnologia, um método caro, mas eu diria que depois da pandemia de Covid-19, se houve algum tipo de legado, eu falo isso com muito medo de falar, né, de legados da pandemia, é que essas tecnologias baratearam muito, né, ao ponto de a gente poder usá-las em saúde pública. Mas hoje a gente tem esse mundo da genômica trabalhando praticamente em paralelo com o universo da saúde pública. Então a gente tem um distanciamento entre os dados de genômica e os dados clínicos, e a ideia desse projeto era aproximar esses dois dados para que essas tecnologias sejam usadas de fato para a saúde pública. Aí a gente a gente estimulou a criação de uma pequena rede composta por 2 centros, um deles em Manaus, na Fundação de Medicina Tropical, e o outro na UFRJ, então são 2 cenários epidemiológicos bem distintos, e eles funcionariam como centros sentinelas. A principal diferença aqui é que a gente tem protocolos clínicos, laboratoriais e genômicos bem estabelecidos. A ideia é que a gente criasse um caso de uso, um piloto, que pudesse ser extrapolado para outras regiões, com o uso da mesma tecnologia e eventualmente incorporado pelo SUS nessa lógica de uma vigilância de síndrome febril baseada em uso de genômica.
Bom, a gente tem vários problemas hoje, né? Um deles é esse. A gente tem, assim, o buraco é bem profundo quando a gente fala de genômica para a saúde pública. Eu não vou trazer todos os grandes problemas aqui, problema de governança, mas o nosso problema principal hoje é uma desintegração desses dados, dos dados clínicos, dos dados epidemiológicos, para os dados genômicos. São duas coisas que estão funcionando ali, mais uma vez, em paralelo. A nossa capacidade de sequenciamento no Brasil tem sido subutilizada, porque, mais uma vez, ela é baseada em doenças e não em detecção de patógenos, no sentido mais amplo. E a gente acha que é possível, mas isso ainda não acontece, a implementação dessas técnicas em cenário de saúde pública. Então, a gente propôs essa articulação com esses dois centros que têm ambulatórios de síndromes febris, para que a gente conseguisse integrar na origem esses dados clínicos, laboratoriais e genômicos, de modo que a gente conseguisse caracterizar patógenos, linhagens genéticas distintas de patógenos conhecidos, mas também patógenos eventualmente desconhecidos ou negligenciados. Bom, esse é o protocolo. Então, o paciente entra na porta do ambulatório com uma síndrome febril qualquer, e a gente separou síndromes febris respiratórias, um protocolo, e demais síndromes febris, um outro protocolo. E nesse protocolo de demais síndromes febris tem, obviamente, malária na região amazônica, e na região sudeste, óbvio, malária não é exatamente não passa pelo primeiro screening, mas a gente usava todos os painéis disponíveis pela CGLab, na rede LACEN, para arbovírus e para vírus respiratórios, juntava isso dentro de um grande repositório com dados clínicos, dados demográficos, e a gente tinha uma estratégia de sequenciamento usando um produto que é disponibilizado pela Illumina, que chama VSP2, um painel, que ele é metagenômica, mas ele é enriquecido para um conjunto de um pouco mais de 200 vírus específicos, mas, mais uma vez, é metagenômica. Ali a gente consegue detectar qualquer patógeno que tenha deixado algum resquício de material genético. E a nossa estratégia era testar 80% das amostras negativas para tudo, inclusive malária, e 20% por método de Amplicon, que é mais direcionado, patógenos conhecidos. Então, a gente, ao mesmo tempo, quer monitorar variações genéticas de patógenos conhecidos e identificar, eventualmente, novos patógenos emergentes, reemergentes ou até negligenciados. E isso, obviamente, termina numa análise de bioinformática, e a gente tem alguns pipelines desenvolvidos. O pessoal que trabalha diretamente com isso está aqui na plateia agora, que é o Felipe e o Anderson, e a Bárbara, e podem contar mais detalhes para vocês sobre isso. Não é trivial, mas a ideia é que esse processo todo, no mundo ideal, ele deveria acontecer num prazo de 7 dias, mas a gente sabe que a gente não vive no mundo ideal. A nossa ideia é ir cada vez mais aproximando esse tempo entre o início dos sintomas e esse dado estar analisado e devidamente disponibilizado para a saúde pública nesse prazo de 7 dias. Hoje a gente está tentando fazer isso em 60 dias, e já é um grande desafio. Bom, a gente desenvolveu um algoritmo para seleção de amostras, entendendo que não há necessidade, mais uma vez, essa genômica aqui não é para tratamento individualizado, ela serve muito pouco para fins clínicos, né? Ela é para saúde pública mesmo, então a gente não precisa sequenciar todo mundo. Então, acho que é isso que o caso de uso traz, né? Qual é a estratégia também de seleção de amostras que serve para a saúde pública? Então, esse algoritmo de seleção ele leva em consideração o tempo do início dos sintomas, se a amostra, se o CT do PCR é apropriado para sequenciamento. Tem um conjunto de critérios de modo que essa amostra fica mais viável para essa técnica de metagenômica. A gente sequenciou, né, até o momento em que a gente analisou esses dados, 263 sequências. A gente identificou 79 vírus distintos. Lembra que o nosso foco inicial aqui era apenas vírus, né? Mas a gente conversando ao longo desses dias aqui, vou dar esse spoiler, tá, Felipe? Felipe procurou sequência de plasmódio e, pasme, encontrou, né? De Plasmodium vivax e falciparum nas amostras também. O Felipe está por aqui também, o Felipe ajuda a coordenar esse projeto lá em Manaus, pode confirmar que são amostras teoricamente negativas na lâmina de malária, né? E a metagenômica demonstrou que, na verdade, não é exatamente isso.
Bom, eu não vou falar de cada um desses vírus aqui, porque vocês podem, nesse painel ali que vocês estão olhando, tá o tipo de vírus e a quantidade, o número absoluto de identificação deles. Mas nós publicamos, porque a ideia também é que esses dados do genoma sejam disponíveis publicamente imediatamente, para que isso seja utilizado para fins de saúde pública. E a gente encontrou uma miríade de coisas aqui, de co-infecções inimagináveis, como Epstein-Barr com SARS-CoV-2, hepatite B com flu B. É um paciente que chegou com sintomas respiratórios, mas tinha hepatite. Então tem de tudo aqui, né? Mas a gente também contribuiu, esse projeto contribuiu para a publicação dos primeiros genomas desses vírus que estão nesse lado aqui. Então, se existem genomas disponíveis publicamente, foi graças, para esses vírus, foi graças a esse projeto, que é uma grande contribuição também. Bom, essa é a taxa de concordância entre PCR e a metagenômica, o que demonstra que a acurácia do método é muito boa, mas eu queria mostrar isso aqui para vocês, que são 97 novos achados que nem no PCR foram detectados, mas na metagenômica foram, e a gente também, mais uma vez, tem uma miríade de vírus aqui, todos eles com alguma relevância clínica, né? E foram detectados por esse método. Bom, eu trago um caso aqui, ele é um pontinho vermelho que está lá embaixo, no meio daquele monte de pontos. Isso é um relato de caso que a gente, inclusive, está submetendo em breve. Só para deixar claro, o Ministério da Saúde já foi avisado, a própria Maria Ângela, secretária de Vigilância, foi alertada, a autoridade local do Amazonas foi devidamente avisada sobre isso. E a gente entende que não é exatamente a gente não está falando aqui de uma epidemia, um surto desse vírus. Na verdade, a gente encontrou sequência desse vírus, que chama Guaroa vírus, que é da mesma família do Oropouche, causa a doença clínica. Esse paciente era um homem de 46 anos, que foi atendido em Manaus em setembro, com febre, mialgia, petecas, com sintomas muito parecidos com outras arboviroses. E no sequenciamento a gente detectou que, na verdade, ele tinha esse vírus. E esse vírus estava infectando ele. Não é um vírus novo, ele circula supostamente desde a década de 60. O primeiro genoma dele, acho que é da década de 60, né, Felipe? E o que a gente mostrou nessa análise filogenética é que esse vírus, na verdade, vem circulando na região amazônica há décadas sem ser percebido. Mais uma vez, do ponto de vista clínico, talvez não seja relevante, mas é um vírus que talvez mereça a nossa atenção, até pelo fato dele ser muito próximo do Oropouche. Um pequeno adendo aqui, ele supostamente, pelo que se sabe, né, com conhecimento disponível até agora, ele é transmitido por anófilis. Então, tem uma coisa diferente aí, né? Bom, a gente tem, dentro desse projeto, mas também dentro de todos os projetos do TPS, uma estratégia de comunicação. Mais uma vez, a gente, tão logo soube da ocorrência desse vírus, a gente comunicou às autoridades sanitárias locais, nacionais, e comunica rapidamente todos os resultados que a gente tem, primeiro, óbvio, para as autoridades tomadoras de decisões, e depois para o público, quando isso é relevante para o público, o que eu acho que não é o caso do Guaroa vírus. Bom, esse projeto, como qualquer projeto dentro do TPS, não aconteceria se não fosse um monte de gente e um monte de instituição. Eu não vou agradecer cada um aqui, sob pena de eu deixar alguém passar, mas fica aqui o meu agradecimento a todo mundo que participou disso. Muito obrigado. E como eu estou aqui igual o Gustavo Gomes, do Palmeiras, né? Eu estou na zaga, estou no ataque, eu vou fazer agora mudar de papel. Chairman, eu queria convidar a professora Tânia para fazer a sua apresentação. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Gostaria muitíssimo de agradecer ao honroso convite, viu, Carol e Davi, que me deram o desafio de falar de síndrome febril na Amazônia. A malária, ela sempre será centrada, mas trazer essa discussão é muito importante e um desafio. E eu considero o desafio pelas características da Amazônia, né? Pela biodiversidade que nós encontramos, dos agentes, pela sobreposição dos ciclos silvestres e urbanos, pelas características locais e também pela mobilidade. E aí,
eu tomei a liberdade de discutir essa síndrome, a síndrome febril na Amazônia, não com o olhar da revisão sistemática dos agentes etiológicos, mas para dar um olhar além da clínica, e sim para ver, discutir a mobilidade e conhecer o território, que ontem, inclusive, nós tivemos essa discussão na mesa do laboratório, e a vigilância em saúde, que é fundamental e está muito bem estabelecida, que é fundamental esse elo entre essas três grandes áreas. Bom, a síndrome febril, ela se caracteriza, a gente sabe claramente que é aquela apresentação de uma febre igual ou maior que 38 graus, esse é o conceitual, e acompanhado de outros sintomas, de outros comemorativos, como nós falamos na clínica. E aí vai desde a dor de cabeça, a mialgia, as dores articulares, e o grande desafio está aí também para o clínico, porque os agentes infecciosos, os sintomas, eles se sobrepõem. E aí é um dos nossos desafios, e uma coisa que até o Wanderson trouxe, e o que me preocupa muito na clínica e que a gente vê, a professora Ivete sabe disso, são as síndromes neurológicas e febris, que nós encontramos os pacientes nas enfermarias, às vezes por longo período de internação, com complicações, e a gente não consegue diagnosticar. E apesar de nós termos grandes, importantes ferramentas, e o Wanderson trouxe agora a metagenômica, que eu tenho só falado e procurado conhecer mais sobre essa ferramenta, apesar de nós termos muitas delas, esse dado é muito importante, e não são só dos estudos brasileiros aqui, liderados pela professora Patrícia Brasil, aqui presente, e a Aniele também, que mais de 50% das síndromes febris observadas nesses estudos e em outros estudos também ficam sem diagnóstico. Então, o quanto nós estamos deixando passar e perdendo agentes aí emergentes, como o Wanderson colocou agora há pouco, que parece que é um vírus que não tem tanta importância, mas nós desconhecemos. E uma dessas lacunas, por que acontecem essas lacunas, e voltando para a nossa realidade na Amazônia? É a limitação dos painéis laboratoriais, a baixa suspeição para condições diagnósticos clínicos que nós não temos a intimidade, são pouco conhecidos para nós, e também pela vigilância ainda ser centrada em agravos prioritários. Então, esses são lacunas também que nos desafiam na nossa prática diária. E aí eu tenho um agradecimento já especial para fazer para o Ronan e para o Alexander desses dados, que eu fiquei muito preocupada com o número de casos que foram do CIVEP Malária, esses dados que são negativos para a malária, e o impacto disso e o nosso desafio. Então, assim, o que tem aqui, além dos arbovírus, além das bactérias, e que a gente não consegue alcançar? Então, esse dado nos preocupa por conta exatamente do atraso no diagnóstico, e atrasar o diagnóstico significa a manutenção da possível de uma transmissão sustentada, a recorrência de agravos como a própria malária, e uma subnotificação importante de dados. E eu e muitos colegas meus infectologistas ali na beira do leito, se não é malária, o que é? Ainda mesmo que venha o resultado negativo, pode ser uma malária com uma baixa parasitemia que a gente não alcançou. E será que a gente tem disponível no serviço um PCR para a gente fazer esse diagnóstico? Ontem nós vimos que o Délio colocou muito bem que todo mundo quer saber o seu diagnóstico, quer saber o que a gente tem, e a família do paciente quer saber, e o paciente também. Então, se não é malária, é o quê? Pode ser leptospirose, dengue, as outras arboviroses. A gente tem, chegou para nós via Roraima o Maiara, o Oropost, que expandiu muito rapidamente, saiu da Amazônia e difundiu em tempo recorde em todo o país. E aqui eu chamo a atenção.
para a importância, que é o que eu vou dar na mobilidade, vou falar dos viajantes, né? E antes de entrar neles, também chamar a atenção que a síndrome febril é a porta de entrada no sistema de saúde. E o gargalo, vamos voltar. E a gente enfrenta esse gargalo de novo aqui pela sobreposição da apresentação clínica da maioria desses agentes infecciosos. Bom, ele está insistindo, mas tudo bem. Bom, e isso também é um outro desafio, porque nos confunde o diagnóstico, nós temos atraso, perdas, né, de casos, e a gente precisa, para muitos agentes, e principalmente aqui eu falo também dos agentes respiratórios, né, dos vírus respiratórios, interromper o mais breve essa transmissão. E nós nos esbarramos novamente nas ferramentas diagnósticas, na dificuldade. E aí, eu queria chamar a atenção, e tenho discutido isso com os colegas, com os amigos, que a gente precisa sair, que a síndrome febril na Amazônia é além da clínica, a gente precisa conhecer a epidemiologia, o território e a característica das pessoas que vivem ali e que ali circulam e que também são viajantes. É o ribeirinho que se desloca do seu município para uma localidade no mesmo município e distante, e isso importa, e isso pode contribuir, sim, para a expansão de agentes infecciosos. Então, portanto, a gente tem que ter esse olhar para o hospedeiro, o agente e o território. A mobilidade, acabei de falar, ela é muito importante, é um biosensor, por assim dizer, um marcador, porque é quando esse indivíduo, nós, enquanto, né, é a mobilidade humana que é muito rápida, é muito fácil se deslocar. Eu, às vezes, quando assisto às apresentações dos colegas que trabalham no garimpo, e a gente vê o número de pessoas que ali chegam, e essas áreas são consideradas remotas. Eu me pergunto até quanto e como são remotas, porque o quanto dessas pessoas estão ali e tem importância nos dados estatísticos do agravo, por exemplo, malária e outros. Então, aqui eu quis mostrar essa mobilidade como um determinante da dispersão, dessa rápida circulação, e também essa mobilidade nós enfrentamos na clínica, que é quando esses indivíduos passam conosco e não continuam o segmento porque precisam retornar para os seus destinos. Então, eu fiz essa matriz de risco fundamentada nos cenários dinâmicos que nós temos reais no país, que são os garimpos dos territórios indígenas, os garimpos, né, e nos garimpos o que a gente vê é um baixo acesso à assistência, uma importante taxa e elevada de malária, por exemplo, enquanto que nos territórios indígenas a gente vê, e sempre temos a informação, ou de coqueluche, por exemplo, mesmo malária em crianças, parasitoses, porque tem as características imunológicas e sociais dessas populações, além, sim, deles terem uma restrição, né, de acesso, o acesso geográfico ele é difícil, e eles também têm a vulnerabilidade de ter surtos explosivos, né, de doenças, como nós temos visto e temos acompanhado até, inclusive, um sucesso do programa, que foi a redução da taxa de mortalidade no território Yanomami. Nas áreas de fronteira, a importação e a exportação é importante, a vigilância está alerta, apesar da gente estar falando de malária, mas eu chamo a atenção aqui para o sarampo, que é um agravo que nos ronda sempre. E um outro ponto que é muito desafiador nas áreas de fronteira, para quem já trabalhou,
é a heterogeneidade não só dos protocolos assistenciais, como também dos serviços de saúde para o acolhimento desses indivíduos. E um outro cenário que é importante são as áreas urbanas, e aqui eu me refiro principalmente às arboviroses e os surtos explosivos, as epidemias explosivas das arboviroses vão impactar de forma importante na sobrecarga dos serviços e, consequentemente, nas formas graves e complicadas desses agravos. Então, o viajante na Amazônia não é o turista. O turista é uma taxa muito reduzida. É mesmo aqueles indivíduos que vão a trabalho, seja para mineração, construção de hidrelétricas, como eu já comentei, a própria população ribeirinha que se desloca dentro do seu próprio município para estudar, para trabalhar. O deslocamento da população indígena, que a gente sabe que eles se deslocam muito, os militares, os ecoturistas e uma outra população que nessa apresentação não veio, mas somos nós, pesquisadores, que vamos para as áreas endêmicas trabalhar, aplicar testes, colher amostras, e eu tenho experiência enorme de atender nossos colegas, nossos membros da equipe com malária e com co-infecção, malária e dengue. Então, está faltando eles aqui. E só recordar que os viajantes, eles têm a característica de levar, eles levam e trazem, não a fofoca, um pouco da fofoca que é realmente o agravo, e a gente tem vários exemplos aqui para dar. O professor Marcos vai lembrar da febre de chikungunya, que foi no ambulatório dos viajantes em São Paulo e no Ribas, que o Brasil viu os primeiros casos. E é importante porque eles também alertam a vigilância, né, para o que está silencioso ou não. E o que acontece agora, e que é importante para a gente também refletir, é a síndrome febril dentro desse espectro, né, da expansão, da dispersão, né, da febre de Oropouche, recentemente a circulação do maiaro no nosso país, as co-infecções emergentes e os impactos climáticos que a gente sabe que a gente já ouve falar isso há 30 anos e nós estamos acompanhando em tempo real essas alterações e a repercussão disso, e eu recordo a enchente no Rio Grande do Sul, que também com ela tiveram vários e persistem alguns problemas do ponto de vista econômico, social, mas eles enfrentaram também muitos problemas de saúde, especialmente também com a leptospirose. Bom, eu falo que a gente sempre tem que pensar e falar, a gente tem que falar, tem que pensar, falar e praticar o óbvio. Então, diante de uma síndrome febril, eu falo isso para os meus alunos. Na Amazônia, a primeira hipótese, a primeira e a última é malária. O primeiro exame a primeira doença que vai ser investigada, e isso até o post colocou, é inegociável, é a malária. Mas que é importante, junto com isso, discutirmos, avaliarmos esse histórico do paciente sobre a sua mobilidade, a persistência dele no território e exatamente o que ele desenvolveu. Então, eu vejo claramente que a integração dos serviços, da assistência, a clínica, a vigilância e o laboratório são fundamentais para que a gente tenha um controle de transmissão efetiva de muitos agravos, e a gente tem visto isso, por exemplo, também com a malária. Esse slide aqui, eu gostaria de agradecer à professora Marta Mutz, que ela participa desse estudo, e é justamente para trazer a importância da investigação da febre nos casos não malária, nos casos que não são malária. Esse é um estudo do Franklin Simões, nosso amigo, e que recentemente se diagnosticou três casos da encefalite equiviral venezuelana, da Venezuela, justamente na fronteira do Brasil em Tabatinga, Brasil, Colômbia
e Peru. Então, mais uma vez, a importância da vigilância, né, sindrômica, da vigilância febril na Amazônia. E é importante porque já imaginou se sai, que a gente comentou logo no início, né, que é uma característica da Amazônia, a sobreposição dos ciclos silvestres e urbanos. Então, quando isso acontece, realmente acende o alerta para toda a rede estar atento a compartilhar as ferramentas diagnósticas para controlar situações de agravos que têm impacto em saúde pública. Eu também fiz questão de trazer esse estudo, que é um estudo dos nossos colegas da Amazônia peruana. Eu não vou me ater muito tempo, porque eu já estou com pouco tempo. E, na verdade, eles desenvolveram uma ferramenta diagnóstica para fazer o diagnóstico de vários patógenos. Por enquanto, um protocolo, mas eles têm utilizado nos sítios que eles iniciaram os estudos com bons resultados, tanto do ponto de vista de vigilância epidemiológica, e laboratorial e da assistência. Bom, por que a Amazônia ela é diferente, ela acaba tendo uma singularidade, muito pelo que nós comentamos anteriormente, pela sua diversidade biológica, né, pela importante alta endemicidade de agentes infecciosos, emergentes e emergentes, conhecidos e desconhecidos ainda para nós, uma alta, elevada mobilidade humana, não somente, e principalmente os internos. Então, eu vou falar, mas tenho certeza que vocês sabem, nas cidades na Amazônia, principalmente nas capitais, nós não temos malária. Então, os alunos dos cursos de saúde terminam o curso sem ver malária. Então, a nossa realidade, Aniele, não é parecida à sua da extra-amazônica, eles não veem malária também. E as características também do risco zoonótico, já que uma característica também desse grande bioma da Amazônia é essa sobreposição desses ciclos silvestres e urbanos na região. E um outro ponto que também é muito importante, e que também nós estamos aqui discutindo isso, é o acesso às limitações aos serviços, né, que isso também precisamos avançar. Eu trouxe essa imagem aqui, que foi um posicionamento da Organização Mundial da Saúde como uma agenda, né, para que até 2032 essas ferramentas iniciem nos grandes centros, nos grandes laboratórios e avance para as áreas em que é necessário para o diagnóstico e o controle de importantes agravos. Lembrando que nenhuma ferramenta diagnóstica ela será salvadora, ela vai complementar, vai somar o arsenal necessário para a identificação desses agentes. E aqui eu gostaria de apresentar para os senhores a nossa iniciativa lá no Instituto Evandro Chagas, que nós iniciamos o Núcleo de Orientação ao Viajante, que é eu falo que é mais uma peça do quebra-cabeça para contribuir com a vigilância epidemiológica, com o laboratório e a assistência das pessoas que se deslocam. E esse serviço nós atendemos antes, durante e depois da viagem. Estamos no início ainda, nós começamos durante a COP30. E aqui somos nós da equipe. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, agradecer a equipe, a Gisele, a Natália. Eu não estou nessa foto, porque nessa foto eu estava em São Paulo fazendo o meu pós-doc, mas é uma alegria enorme estar com eles e eu falo que eu sou quase um peixe fora d'água, porque as meninas carinhosamente são do laboratório e eu sou a clínica do grupo, mas eu me sinto honrada com isso. Então, muito obrigada pela atenção de todos.
Oi, oi. Muito obrigado, professora Tânia. Professora Aniele, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos, bom dia, na verdade. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Wanderson, Carol, Daniel, todos que estão aqui no Congresso, dizer que é um prazer, uma honra estar aqui falando um pouquinho da Extra Amazônia, trazendo um problema um pouquinho para fora da região que ele realmente acontece. Vou falar um pouquinho sobre a vigilância integrada das doenças febris agudas na região Extra Amazônica. Eu queria dizer que tudo o que eu vou falar aqui, ou pelo menos grande parte do que eu vou falar aqui, vem de um aprendizado longo, desde 2007, no Ambulatório de Doenças Febris Agudas, que é coordenado pela doutora Patrícia Brasil, que é a referência do indivíduo que tem febre, né, síndrome febril aguda, e que retorna de viagem, o viajante febril, né? Então, tudo que eu vou mostrar aqui hoje é um pouco dessa nossa experiência, e aí tentando trazer a importância da malária, mas a importância também do diagnóstico de sindrômico, de pensar de outras doenças como causa de febre, principalmente de um viajante, de alguém que retorna de uma área endêmica de malária. Bom, então, para começar e para contextualizar, eu sei que vocês já ouviram muito falar disso ao longo desses dias, mas para a gente pensar um pouquinho na região extra-amazônica e pensar na região extra-amazônica, né? Então, como todos já sabem, vou ser repetitiva, mas acho importante para a gente fixar essa ideia ao longo da apresentação, é que mais de 99% dos casos autóctones de malária no Brasil estão concentrados na região amazônica, com alto volume, transmissão contínua e protocolos de suspeição bem consolidados. Acho que esse aqui é um ponto importante. A doutora Tânia mencionou... Doutora Tânia mencionou, e o doutor Cláudio sempre fala que até o porteiro da unidade básica de saúde é capaz de pensar em malária como hipótese diagnóstica de um paciente febril. Então, esse é o ponto. A doença acontece na Amazônia e as pessoas que estão inseridas nesse contexto pensam em malária como hipótese diagnóstica. Quando a gente olha para a região extra-amazônica, a gente está olhando para o ponto cego. Né? A gente tem 1% dos casos notificados no Brasil ocorrendo, acontecendo, sendo notificados na região extra-amazônica. E aí que o problema começa. Quem não é visto não é lembrado, né? Então, durante a graduação, durante a formação dos profissionais de saúde, eles não têm malária, eles não entendem malária como uma causa importante de febre de um indivíduo que retorna da região amazônica. Então, às vezes, até o paciente refere, olha, eu acho que eu estou com malária. E aí, o profissional que está na ponta sequer sabe qual exame solicitar, né? Cansa de chegar para a gente, pedido de sorologia para malária, para saber se o indivíduo está com malária ou não, voltando de uma área endêmica. Então, esse paradoxo para a gente traz o que é o mais importante quando a gente pensa no contexto de eliminação e no contexto de agravo, que é reduzir o número de mortes, né? Reduzir a letalidade da malária. Morre-se muito mais de malária na região extra-amazônica do que na região amazônica, exatamente pela falta de conhecimento. Então, essa letalidade desproporcional é o que chama muito a nossa atenção na região extra-amazônica. Então, eu falo dos casos importados, mas eu também posso falar dos casos autóctones que acontecem na região de Mata Atlântica, que tem um diagnóstico ainda mais complicado em decorrência dessa ausência de suspeição clínica. Bom, e aí eu vou para a regra de ouro quando a gente está na região extra-amazônica. Malária na região extra-amazônica é uma doença de notificação compulsória imediata. Então, a suspeita de malária ela deve ocorrer em até 24 horas do início dos sintomas. Né? Para quê? Para que a gente consiga ser muito rápido, né? Para conseguir tanto iniciar o processo do diagnóstico, que acaba não sendo tão simples, diferente da região amazônica, que em cada unidade de saúde você tem um diagnóstico. Quando a gente fala de extra-amazônica, esse diagnóstico ele acaba sendo concentrado em determinadas unidades, e para a gente conseguir conter a possibilidade de surto de uma malária introduzida nessas regiões. A gente sabe que praticamente todo o território nacional ele tem o vetor anofilino, então um caso introduzido em um local pode gerar casos secundários referentes a esse local. E aí ontem à noite, depois da apresentação dos meninos do Todos pela Saúde, eu estava comentando que eu modifiquei muito a minha apresentação, porque eu achei que vocês falaram sensacional. E aí eu fui olhar um pouquinho como é que está a letalidade da malária na região extra-amazônica. Então, Bahia com morte por malária, mãe e filha no sul de Minas morreram por malária, né? Então a mãe, se não me engano, no sul de Minas e a filha em São Paulo, após uma viagem para a África. São Pedro, aqui no estado de São Paulo, com uma morte por malária.
Paciente de férias morre com suspeita de malária no interior de Minas. Então, voltando da África, alguém que morava na África morreu de malária. Esse aqui é um caso que eu sempre menciono, que é de uma diplomata brasileira que contraiu malária na África e morreu de malária em Brasília. Em Venceslau Guimarães, um surto de malária com óbito. Eu queria falar que essa regra das 24 horas, eu vou falar um pouco mais à frente do Malária Fone, que é uma ferramenta assim, da Fiocruz, é que todas as vezes que eu estou diante de uma suspeita de malária, que eu aciono os meninos do Ministério, é sempre com muita pressa, né? E eu queria mostrar aqui, que todos saibam do comprometimento de toda a equipe do programa de malária e da doutora Tânia. A gente troca muita mensagem, né? Olha, tem um caso suspeito em tal lugar. E é sábado, é domingo, é de noite, então eu mando mensagem para o Ronan assim, nos horários mais inóspitos do mundo. Sábado, 7 horas da manhã, Ronan, tem uma suspeita em tal lugar, a gente precisa acionar a rede, porque a gente sabe que as pessoas batem cabeça na ponta, né? Então a gente tenta dar o mais pronto possível. Não, então você vai no local tal, você vai procurar a pessoa tal, o teste que você vai fazer é o teste tal, e se der positivo você entra em contato que a gente orienta o tratamento. E aí mostrar a importância de você ter pessoas que estão ali na ponta, ouvindo o que os especialistas estão falando. Bom, e aí esse atraso diagnóstico, além de resultar em mortes, né, desse indivíduo que demora muito tempo para procurar um serviço de saúde, ou quando procura tem um diagnóstico equivocado, esse custo gera os surtos, né, introduzidos em áreas receptivas. Como exemplo, eu trouxe o surto do Espírito Santo na Vila Pavão, né, foi um surto após um caso introduzido, a equipe do INE foi, a doutora Graziella e a equipe, Ronan e toda a equipe do Ministério, e a gente teve mais recentemente o surto na Bahia, em Venceslau Guimarães, chegou até Caraíva e Trancoso, né, casos de malária em Caraíva e em Trancoso, também introduzidos, e aí muito devido a esse atraso de notificação, ou seja, demorou, esse indivíduo ficou muito tempo com síndrome febril naquele local, existiu o vetor ali, o vetor picou esse indivíduo infectado, e disso a gente teve um ciclo de transmissão ali naquele local, né? E aí esse alerta é o seguinte, a falta de suspeição clínica resultou os óbitos, mas também resultou nessa dispersão de casos de malária ali naquela região. E aí o ponto para se levantar, e que raramente é feito no pronto-socorro, então por isso que eu gostei muito da apresentação dos meninos ontem, é que como é que está sendo essa anamnese desse indivíduo que procura uma unidade de saúde? Alguém pergunta se ele viajou? Alguém pergunta para onde ele viajou? Quanto tempo ele ficou? Quais medidas de precaução ele usou? E aí, essa fala da doutora Tânia também é perfeita, porque às vezes a pessoa pensa em malária em alguém que foi para o centro de Belém. Aí vai para a COP30, estou com febre. Será que é malária? Você ficou na cidade? Você saiu do seu hotel? Você visitou uma comunidade ribeirinha? Assim, a gente recebe pelo menos todo dia alguém que vai viajar para Manaus perguntando, eu preciso fazer quimioprofilaxia para ir para Manaus? Eu viajei para Manaus, será que eu estou com malária? Você ficou na cidade de Manaus, senhor? Sim. Você fez alguma viagem para o interior? Não. E pensando em malária, porque as pessoas desconhecem a epidemiologia da doença. Bom, e aí eu vou trazer aqui os dados do Plano Nacional de Eliminação da Malária, baseado um pouquinho no Plano Elimina Brasil. Eu participei lá na primeira escrita, junto com o Dr. Cláudio, André e algumas pessoas desse Plano Nacional de Eliminação. E aí, em 2022, a gente tinha mais ou menos 129 mil casos, agora em 25, 120 mil, mais ou menos, e a gente tem como meta para 2027, ou seja, ano que vem, 41.200 casos. Não quero ser pessimista, mas acho que não, infelizmente não chegaremos na meta. Em 2030, ou seja, daqui a 4 anos, logo ali, né, bateu na porta, a gente pescou até em 2030, zerar o número de óbitos por malária e eliminar a transmissão por Plasmodium falciparum. Acho que quando a gente fala de eliminar a transmissão por Plasmodium falciparum, a gente está falando muito da região amazônica. Né, dos hotspots, né, vou até mostrar um pouco mais à frente os hotspots. Mas quando a gente fala de zerar o número de óbitos por malária, eu estou comunicando aqui com a extra-Amazônia. Né, a letalidade na extra-Amazônia é muito maior que a letalidade na Amazônia. Os óbitos por malária acontecem, na grande parte dos casos, na região extra-Amazônia. E a gente tem 4 anos para zerar. Hoje de manhã no elevador eu perguntei, Alex, quantos óbitos a gente teve ano passado? Quase 30, né? 39. Então, a gente tem 4 anos para zerar o número de casos de óbito
para chegar na meta. E eu acho que o pilar inegociável, né, para a gente chegar nas metas, né, do programa de eliminação, do programa de eliminação da malária no Brasil, é a gente ter um controle rigoroso da reintrodução de malária na região extra-amazônia, ou seja, desses pequenos surtos reintroduzidos, né? E a gente precisa focar, então, na fase 3 do plano, que é de 2030 a 2035, na interrupção da transmissão da malária, mas voltar com a frase que eu falei para vocês no início: quem não é visto não é lembrado. Quando a gente zerar a transmissão, ou reduzir muito a transmissão, será que a gente vai estar formando profissionais que vão pensar em malária como hipótese diagnóstica diante de um paciente febril? E aí, no pós-eliminação, pensar na prevenção da reintrodução, mas continuar pensando que as pessoas vão continuar viajando para áreas remotas. Trazendo um pouco, falando do que a gente tem chamado de panela de pressão, né, que é o escudo guianês, né, que a gente fala de garimpo de fronteira e de território Yanomami, acho que a Thaís, no primeiro dia, falou bem para a gente do que alguns estudos vêm mostrando, né, desse tratamento incorreto, uso inadequado de fármacos, nessa pressão que o parasito vem sofrendo ali, mas o que a gente precisa pensar, e o que a doutora Tânia também falou, é dessa concentração de malária nessa região, né, muito relacionada ao garimpo, e a gente gosta muito de falar não só do garimpo, mas atividades relacionadas ao garimpo. Né? As pessoas vão e voltam muito com atividades relacionadas ao garimpo, então às vezes chega no Rio de Janeiro, ou chega em São Paulo, no ambulatório em São Paulo, no Espírito Santo, com malária, e talvez uma malária que tenha algum grau de resistência, ou um parasito que não responda tão bem assim ao medicamento, então a gente precisa pensar nisso. E quando a gente olha para a área de fronteira, né, e trazendo um pouco para as síndromes febris não maláricas, a gente precisa entender que sarampo entrou por Pacaraima, né? Muito recentemente, voltou a entrar por Pacaraima, dengue 4 entrou lá atrás também. Então, a gente tem essa fronteira e esse deslocamento populacional muito intenso nessas regiões, né? E aí a gente precisa pensar nisso, assim, mobilização rápida e volumosa de grandes grupos populacionais, né, que estão circulando e que vão para todos os lugares. A gente teve um paciente da Rocinha que foi para o escudo goianês porque alguém falou que lá ele ganhava mais dinheiro que com o tráfico. Então, ele voltou para a Rocinha e voltou com malária. Né? Então, só para a gente entender esse deslocamento, que às vezes a gente não pensa muito nisso, mas isso é importante também de entender. Bom, e aí, pensando nos vetores de mobilidade, nessas pessoas que que se deslocam muito, eu queria trazer um exemplo que a gente fica batendo na tecla do garimpo, ou do turista, mas trazer o exemplo dos militares. Né, os militares, eles estão em deslocamento o tempo todo, eles vão para missões em áreas de fronteira ou operações em selva, e eles voltam com malária. Esse é um ponto assim, que todo mês a gente tem um indivíduo voltando, um militar voltando de um trabalho, e eles são um grupo que estão muito suscetível a voltar doente porque se expõe muito. E aqui um conselho, é o que a gente tem tentado fazer, se comunicar com essas equipes, né? Ou pelo menos com quem está aqui na base, falar, olha, quando voltar se tiver febre, tem que procurar um atendimento que faça pesquisa de malária para pensar em malária como hipótese diagnóstica. A doutora Tânia já chamou a atenção, né, da importância da medicina de viagem, e aí eu queria falar para vocês alguns que a gente tem gratuitos, ou pelo menos os que, quando os pacientes entram em contato via malária fônica, a gente mais orienta, que é o Emílio Ribas, que tem um agendamento online, o CIVES da UFRJ, e o CRI da Fiocruz, que é um ambulatório de pré-viagem. E agora eu vou falar um pouco para vocês que a gente vê no nosso ambulatório, que é o pós-viagem. Bom, o nosso ponto de partida é o paciente febril, né, com uma síndrome febril aguda, e a gente acaba dividindo ele de forma sindrômica, desculpem. Então, síndromes icterohemorrágicas, neurológicas, diarreicas agudas, respiratórias agudas e exantemáticas, e a partir daí a gente vai pensando nas possibilidades de diagnóstico a depender de qual síndrome esse paciente se encaixa. Pensando que malária pode ser icterohemorrágica, pode ser neurológica, pode até ser exantemática, respiratória, não tanto, diarreica, não tanto. Bom, quando a gente fala de malária, a gente entra no pior inimigo para quem está na extra, que é a sobreposição viral, que traz para a gente uma zona de confusão clínica, né?
eu aprendi esse termo doenças permanecentes com o Dr. Pedro, então prazer tê-lo aqui, né? Que eu me lembro que numa aula ele falou das doenças permanecentes brasileiras, né? Aquelas que estão sempre. Então, malária, febre amarela, principalmente com essa expansão aqui na região extra-amazônica, pensando nas arboviroses urbanas, dengue, zika, chikungunya, nas ameaças emergentes, que a gente fala de oropox, como eu acabei de perguntar para o Wanderson como é que é a forma mais correta, eu falo oropush, bem carioca no final. Mas aí a gente entra no que a gente chama de uma neblina diagnóstica, né? Um viajante febril chegou em São Paulo, por exemplo, vindo do estado do Amazonas. Ele foi fazer um passeio no interior do Amazonas. Ele pode ter qualquer um desses patógenos que eu mencionei. Mas o que a gente tem que pensar é que todo diagnóstico tem que começar pela exclusão imediata e compulsória de malária. Eu posso pensar em tudo isso, mas eu preciso excluir malária. Bom, e aí falando desse labirinto diagnóstico, pensando em malária, dengue, lepto, febre amarela e febre maculosa, a gente vai para as perguntas da anamnese, que os colegas mencionaram ontem do ITPS, que está tão pobre, né? Então, primeiro eu vou pensar, como é que foi o tipo de exposição? Para que local esse indivíduo foi? Se eu for pensar em lepto, ele se expôs a chuvas, inundações, ou ele pode até não ter participado da chuva, mas depois ele participou da limpeza daquela região. Ele teve algum tipo de exposição silvestre, ele não está vacinado para febre amarela. Para eu pensar em febre maculosa, ele teve alguma exposição a carrapato? E a gente vai para as letalidades por os vetores, obviamente, não vou entrar nisso agora, mas a gente vai... Ai, meu Deus, desculpem. A gente vai para as letalidades de cada uma delas. Na malária alta, se atrasa no diagnóstico, dengue aí de 0,06 a 4%, lepto chegando a 10%, febre amarela quase 35% e febre maculosa 34%. Parece tudo lindo na Fiocruz, mas há 2 semanas um paciente morreu de lepto. Um paciente conhecido, querido, morreu de lepto no nosso hospital. Bom, estou falando, né? Tem que pensar em malária, tem que pensar em malária de um paciente que retorna de uma área endêmica. Mas eu queria dar um exemplo para vocês do Espírito Santo, pensando no RID epidemiológico. O Espírito Santo registrou em 2023 um aumento de mais de 1000% de casos prováveis de dengue. Então, como é que eu vou suspeitar de malária introduzida num pronto-socorro que está lotado de dengue? Né, que o profissional, às vezes, não tem tempo de pensar em malária como hipótese diagnóstica. Então, a gente tem uma explosão das arboviroses na região sudeste e acaba que o atendimento fica tão direcionado, tudo é dengue. Né? No Rio de Janeiro, tudo é dengue. Dengue, dengue, dengue. Só pensam em malária depois que o paciente já está muito mal. Em algum momento, alguém bate na tecla de que era importante pensar em malária como hipótese diagnóstica. Falando sobre a marcha da febre amarela, pensando nesse risco de reemergência e dispersão, né, que está atingindo áreas indenizadas, décadas, a gente vem de uma epizootia muito importante nos últimos anos, com quase mais de 2.200 animais confirmados, né? Primatas não humanos infectados. E quando a gente fala de um período aí maior, a gente vê 789 óbitos por febre amarela, com uma taxa de letalidade de quase 35%. Ontem, quando vocês estavam na cerveja, eu estava checando alguns dados, o estado de São Paulo, até 26 de abril, confirmou 3 óbitos por febre amarela, com 6 casos. Não, são 6 casos e 3 óbitos, né? Então, é uma doença que a gente nunca pensa. E aí, o Estado está convocando a população a se vacinar, depois desses casos, e o que a gente precisa saber é que vacina de febre amarela hoje é obrigatória em todo o território nacional, independente da área que a pessoa está. Né? Então, a mesma coisa, o governo de São Paulo convoca a população. E aí, puxando o gancho, né, vendendo um pouco o meu peixe, a gente acabou de publicar um artigo que a gente mostrou que os casos de febre amarela reduziram os casos de malária autóctone na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Esse foi um levantamento que a gente fez na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. E aí, lembrando lá do primeiro dia que a gente estava falando, olha, malária por plasmodium símil, o hospedeiro é o primata não humano. Se você tem uma epizootia que mata todos os primatas não humanos ali daquela região, você reduz o hospedeiro, logo você reduz o número de casos de malária. A gente, se for pensar em One Health, uma doença aí, né, impactando a outra. Bom, já estou quase terminando, falar sobre das ameaças silenciosas, então de lepto, de febre maculosa, uma incidência mais ou menos de cerca de 10% de letalidade pós-pandemia
para lepto, de 34% para febre maculosa. Também fui atrás dos dados. Lepto, no ano passado, a gente teve mais ou menos 164 óbitos, esse é um dado parcial, com uma estimativa de mais ou menos 200 a 300 óbitos só no ano passado de leptospirose, ou seja, quase 10 vezes mais, se morre quase 10 vezes mais de leptospirose do que de malária no Brasil. Quando a gente olha para a febre maculosa, mais ou menos 40 a 60 óbitos também no ano passado, dados estimados, porque ainda não foi consolidado. Ou seja, sintetizando, as síndromes febris agudas de início abrupto, elas não perdoam atraso no diagnóstico e no início do tratamento. Bom, falando rapidamente sobre o desafio de Oropush e Maiaro, né? Eu não vou entrar muito no Oropush, mas Maruim, que é o culicoide, está aí. A gente teve uma expansão, então quando a gente fala de Orov, a gente, pensando de 2023 até 2025, dados oficiais do Ministério, com quase 20 mil casos confirmados para 6 óbitos. Em 2024, a gente teve essa rápida explosão epidemiológica com os primeiros óbitos. 2025, com uma manutenção de alta transmissão e aumento de gravidade. E agora, em 2026, a gente tentando entender o que estava acontecendo, porque parece que sumiu, mas será que sumiu mesmo? Estava ali fofocando com o Davidson, ele acha... Com o Davidson não, com o Wanderson. Ele acha que sempre existiu e que agora que a gente colocou o óculos e está observando. E a gente tem o Maiaro, que a gente não diagnostica tanto, que a gente não fala tanto, mas que a gente tem aí um grande medo pelo risco de transmissão através dos mosquitos do gênero Aedes. Então, falando de saúde única, rapidamente, o que a gente tem que pensar é que esse paciente que está lá no pronto-socorro com febre, ele não é o início do ciclo, na verdade, ele é o final de um ciclo que envolve vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e vigilância laboratorial. O que a gente tem de imperativo estratégico, né, que a gente tem que pensar? Então, vigilância genômica ativa, como já foi dito pelo Wanderson e pela doutora Tânia, um fortalecimento da saúde digital e inteligência transfronteiriça. Puxando também a sardinha, falar do Malária Fone, que é uma consultoria e suporte especializado, idealizado pelo Dr. Cláudio lá em 2005, 2006, que é um apoio técnico e clínico para enfrentar a malária aqui no Brasil. Então, a gente tem consultoria técnica remota para os profissionais de saúde e para os indivíduos, né, para a população, que vai atuar em todo o território nacional. Então, um telefone que a pessoa entra em contato, a gente faz orientações precisas sobre os locais de atendimento para esses viajantes que voltam com febre, né, retornando de área de transmissão ativa. O foco absoluto na segurança do diagnóstico e clínico para fundamentar o tratamento correto. Não existe tratamento empírico para malária no Brasil, isso tem que estar bem claro, né? Então, Ronan, vamos arrumar um artesanato venoso, precisa ser venoso, não dá tempo de fazer oral, vamos buscar, enquanto não tem o venoso, a gente começa com oral, então a gente faz muito isso, essa parceria com os meninos do Ministério. Bom, falar rapidamente, eu não poderia deixar de falar isso, sobre o que a gente vem vivendo, que é o desafio da restauração, né, da reestruturação do nosso serviço de saúde. Então, de 2020 a 2023, a gente enfrentou uma super crise com desestruturação dos serviços de vigilância, tanto locais quanto de uma forma mais ampla, né, quanto federais, e com uma redução drástica de postos de atendimento diagnóstico, com apagão de dados. E o que a gente tem de 24 para frente? Né? A gente precisa reconstruir, reequipar a nossa rede de diagnóstico, não apenas onde tem transmissão sustentada, mas especificamente nas áreas onde a gente tem risco de encontrar pacientes com um diagnóstico das doenças febris agudas. Conclusão que o SUS é lindo, ele tem uma série de dificuldades, mas é nele que a gente está inserido e que a gente tem que pensar na eliminação da malária até 2030, depende da extra-amazônica também, principalmente quando a gente fala de óbito. Quando a gente fala de vigilância integrada, eu não estou falando só da doença, também estou falando do território. Esse aqui é o contato do Malária Fone. Fiquem à vontade em entrar em contato só quando for alguma coisa de verdade. Não, eu só liguei para saber se o telefone funciona. Funciona, tá, gente? Mas, assim, super acontece de depois de apresentações, a pessoa mandar uma mensagem ou ligar só para saber se funciona. Funciona. Sou só eu, então, às vezes, demora um pouquinho para responder. Né? Mandem um WhatsApp, é sempre muito mais rápido. E sempre que vocês puderem, a gente está à disposição. Eu atendo, mas eu tenho uma rede de pessoas que estão no meu entorno, que eu peço ajuda quando eu não sei a resposta. É isso, obrigada. Muito
obrigado, professora Aniele, professora Tânia, pelas excelentes apresentações. Eu sei, Carol, que a gente está ligeiramente atrasado, mas eu vou abrir para algumas perguntas, que eu acho que devem existir. Eu, pelo menos, tenho perguntas. Mas antes de mais nada, eu disse que eu não ia agradecer especificamente a ninguém do grupo, mas acho que a gente deve agradecer uma pessoa que foi muito importante para a saúde pública do Brasil e que fez parte desse projeto. É o professor Amilcar Tanuri, que nos deixou ao longo desse período. Bom, então eu abro para perguntas. Quem quiser, fique à vontade. Parabenizar o evento e a mesa, doutora Tânia, doutora Aniele. É um prazer ouvi-las sempre. Eu queria só chamar a atenção, reforçar o que a Tânia falou sobre a investigação de síndrome febril aguda. Ela não pode ser só clínica, ela é epidemiológica e ela é territorial. E quando a gente chega na extra-Amazônia, isso fica muito evidente. De fato, eu só vou reforçar um pouco o que a Aniele falou, fala mais, porque eu acho que isso tem que sair daqui, tem que ir para as autoridades de saúde, porque a gente tem que mudar algumas coisas, sim. Eu acho que antes até da vigilância genômica, porque são coisas simples e que tem que ser mudado, porque a extra-Amazônia ela tem uma letalidade 50 vezes maior, né, do que a malária na extra-Amazônia, ela tem letalidade 50 vezes maior do que a malária na Amazônia. E aí, quando eu falo isso, eu estou falando de uma criança que chega com febre vindo da África, numa sexta-feira, às 19 horas da noite, e ela chega com febre num hospital onde só tratam adultos, onde o diagnóstico só é feito para adultos, e que o médico que pensa em malária, ele não tem onde diagnosticar a malária. Então, eu acho que são duas coisas muito importantes que têm que ser reforçadas, que é o pensar em malária e dar ferramentas para a pessoa pensar, diagnosticar a malária. Não adianta eu pensar em malária e ficar, Aniele, e agora? O que eu faço? A ponto de o CIEVES pedir para ligar para o Malária Fone. Então, assim, são coisas que vocês não acreditam que acontecem. E isso sempre acontece no final de semana, no feriado, véspera, que não tem ninguém para dar... E isso também é muito importante na rede privada. A rede privada tem que ser olhada de perto. O médico que está lá, ele não pensa em malária. E ainda que pense... ele vai deixar de pensar porque ele não sabe onde diagnosticar. Então, queria chamar a atenção para a descentralização do diagnóstico de malária. Eu vi a apresentação do Délio sobre aquele aparelho de hemograma, né? Talvez seja uma saída não, mas mais uma ferramenta para você colocar nas UPAs, fazer uma formação dos guardas de segurança da UPA. Se vier paciente da África, passa para primeiro, porque a malária mata. A malária mata. E se você não tratar em tempo hábil, o paciente vai morrer. Você tem que tratar a malária por falcípio em 24, 48 horas. E a gente já viu muito óbito por isso. E com as ferramentas na mão. Então, eu fico imaginando nesse Brasil afora, onde não tem malária, onde malária sequer é pensada. E quando é pensada, você não consegue diagnosticar. Então, esse trabalho de formiguinha, de vamos formar, vamos esclarecer a população, vamos ir nas UPAs, nos postos de saúde, falar que para ficar atento para essas pessoas que vêm da África, que vêm da Amazônia. Enfim, era só para fechar. Eu gostaria de complementar o que a professora Patrícia falou. Essa realidade nós vemos também na Amazônia. Aquilo que eu falei, em Belém, a nossa realidade não é diferente. A malária está em áreas rurais e lá o médico que conclui, que termina o curso, ele não viu um caso de malária. Então, assim, a minha proposta é essa fusão do olhar clínico,
né, com a vigilância epidemiológica, com a vigilância laboratorial, e o clínico voltado para esse ponto crucial, que é a investigação da mobilidade, é fundamental, né, essa vigilância integrada, para nós não termos uma vigilância que sempre está correndo atrás do prejuízo. Então, a gente não quer uma vigilância reativa, nós queremos uma vigilância ativa. E o que me preocupa muito é que vou falar dessa forma, esse nosso problema, que eu chamo para nós também, nós já falamos há muito tempo, né, professor Cláudio? A gente fala muito nas nossas reuniões. Então, eu fico pensando, como é que a gente pode desbravar ainda mais esse elo, esse diálogo, né, com a vigilância, com as parcerias municipais e estadual, para nós avançarmos com isso. Em Belém, nós temos feito um trabalho muito interessante e, por que não dizer, acolhedor. Então, eu estou muito próxima da vigilância, então nós trocamos, a gente vai, faz o treinamento presencial, a capacitação presencial ou não, ou elas têm algum caso, a qualquer momento eu falo, pode ligar para o Disque Tânia, que a qualquer momento eu posso atender. Mas eu acho que é por aí, professora, é a gente fortalecer a integração dos serviços e das vigilâncias para a gente conseguir ter o controle. Bom, como ninguém se manifestou, eu tenho uma pergunta para fazer para as duas, né? Eu lembro que a época que o Zika chegou no Brasil, eu estava na vigilância e o perfil clínico veio mudando, né? Da origem até aqui. Chegou no Brasil com uma coisa, febre leve ou ausência de febre e alguns sintomas mais leves. E a gente, à época, tratou Zika como uma dengue light, né? Porque isso aí não vai dar em nada, né? E deu no que deu. E a minha pergunta é se a gente não está tratando o Oropouche ou o Oropush da mesma forma que a gente tratou Zika, e na verdade a gente só voltou os olhos porque alguém disse assim, olha, tem esse vírus aqui, que causa encefalite, pode dar um problema, né? E será que a gente não está tratando assim também outros vírus que a gente desconhece pela ausência de uma lente? Eu acho que a experiência do ambulatório da doutora Patrícia é muito interessante por conta disso, né? Então, quando a gente viu os primeiros casos de Oropouche, a gente entendeu que era importante seguir esses casos, né? Porque a grande maioria dos estudos que a gente observa é que o paciente foi atendido, diagnosticado e que ele não foi seguido. Então, a gente tem um estudo que a gente segue esses indivíduos durante um período de tempo mais longo, exatamente para a gente conseguir dar essas respostas, né? Que na Zika a gente achava que era tudo bem. Então, a professora Patrícia tem uma coorte de gestantes que ela está seguindo para a gente entender como é que vai ser o comportamento dessas mulheres que durante a gestação foram expostas ao vírus. A gente faz esse segmento mais longo para entender se vai haver outras repercussões neurológicas nesses indivíduos. Então, acho que a gente está tentando seguir. Acho que a gente sempre fica muito receoso de dar essas informações com os resultados iniciais, porque a gente sabe que no começo a gente tem aquele recorte inicial e não seguiu o paciente, então é só a foto e não um filme. Então, para a gente, o nosso ambulatório se presta a isso, a fazer o filme e não só a foto, acompanhar, fazer o segmento desses indivíduos, entender a caracterização clínica, caracterizar bem clinicamente. Então, a gente tem um questionário enorme que a gente faz as perguntas que às vezes a pessoa nem sabia que ela estava sentindo aquilo, porque ela achava que aquilo não era importante, que não era relacionado à doença. Então, fazer a caracterização clínica epidemiológica é entender no segmento a médio e longo prazo quais são as repercussões, né, desse novo velho conhecido. Eu vou fazer um comentário e uma provocação altruísta para a professora Patrícia Brasil novamente. Então, o Zika, na ocasião em que se fez o diagnóstico, em que se acendeu o alerta para a sua possível associação, naquela época, a possível associação à microcefalia, e os estudos, né, o diagnóstico laboratorial, o Brasil fez um trabalho excepcional na vigilância laboratorial, epidemiológica, foi incrível. E nós, eu acho que a professora Patrícia também, ela faz essa reflexão
o quanto daqueles casos que foram negativos não passa pela nossa cabeça hoje sobre o Oropost. E, por ocasião da expansão do Oropost, o Instituto Evandro Chagas deu uma contribuição também importante e também acendeu o alerta para os casos de microcefalia, né, associados ao Oropost. Acredito que foram 6 ou 8 casos, agora eu não consigo lembrar o número exatamente. 6 casos, é isso mesmo. Então, o Wanderson, sobre o que você falou, eu acho que nós temos que realmente, como eu coloquei, pensar, falar e praticar essa trilha da investigação fortalecida com as diferentes estratégias de vigilância, desde clínica, de atendimento dos serviços, de laboratório e a epidemiológica. E acho que tem um ponto importante aí, quem procura acha, né? Quem não procura não encontra nada. Quem procura encontra, mas tem que encontrar e tem que saber correlacionar também para não ser só um achado não correlacionado com a clínica e com a epidemiologia. A Carol já me olhou com cara feia, então acho que deu. Muito obrigado pela presença de vocês, pela atenção. Bom almoço. A Carol mandou avisar que vai ter almoço lá fora e retornamos pontualmente às 2 para não atrasar o evento. Obrigado.